E aí, gente, hoje eu vou analisar uma partida que eu joguei com um aluno meu, o André. Eu tava de brancas e eu joguei de C4, né, inglesa. Geralmente eu costumo jogar com D4, né, estruturas de gambito da dama, né, porque eu sei que contra D4 ele joga D5, pode ser, e aí eu poderia seguir com C4, e aí seguiria, por exemplo, com C6, que é uma estrutura, né, de gambito da dama recusado. Mas eu quis jogar um C4, e aqui ele jogou cavalo F6. De novo, eu posso transpor para estruturas da ortodoxa, né? Mas eu não quis, joguei com B3, né? Qual que é a ideia do B3? É finquetar o bispo em B2 e esse bispo ele vai ficar muito forte nessa diagonal aqui. Jogou com E6 e eu joguei bispo B2. Quem gosta de jogar também aberturas desse tipo aqui é o Nakamura, né? Direto ele joga isso aqui no chess.com da vida. Jogou bispo E7 e eu joguei D4. Aqui ele seguiu com o cavalo C6. Esse cavalo C6 é um pouco estranho porque por mais que desenvolva uma peça, ainda assim a gente costuma trazer esse cavalo para D7, depois de, por exemplo, D5, ou né, para C6, só que depois que tem esse C5 aqui, né, depois que as pretas já jogaram C5. O problema de cavalo C6 é que ele fica realmente na frente desse peão aqui de C, e esse peão ele era importante porque ele contesta, né, esse meu centro forte aqui em C4, D4, e às vezes eu jogo com E4 ou até mesmo com E3, mas o C5 ele é muito típico nesses tipos de posições com C4 e D4, né, ortodoxa, inglesa, enfim. Então esse cavalo C6 ele saiu um pouco prematuro. Aqui realmente era interessante ou jogar com C5 ou jogar com D5. Mas ele jogou o cavalo C6, que é só uma imprecisão, tá? Não dá nenhuma grande vantagem para as brancas, mas né, de imprecisão em precisão que alguém acaba ganhando o jogo, né? Geralmente. Aqui eu joguei cavalo C3, trouxe mais uma peça para o jogo. Talvez fosse interessante D5 também. Só que eu não joguei, porque eu preferi desenvolver uma peça, né? Ele jogou cavalo C, joguei cavalo C3, ele jogou D5 agora, eu E3, e aqui A6. A ideia dele é que ele quer jogar um B5 ou B6 e trazer o bispo para essa casa, né? Eu desenvolvi minha peça, cavalo F3, ele tomou. Aqui, como é que a gente toma, né? A gente pode retomar ou de peão ou jogar com bispo toma. Os dois são bons, só que tomar de peão é um lance que faz muito mais sentido. Porque se eu tomasse de bispo, eu jogaria o B5 e eu justifiquei a ideia dele do A6, né? Eu teria que voltar meu bispo de novo para D3 e agora ele joga bispo B7 e acabou que eu perdi um tempo. Então melhor que tomar de bispo aqui é tomar de peão. Eu mantenho meu centro, né, forte, C4 e D4, e não tenho mais B5 ganhando tempo, porque agora ele perderia até um peão, né? Então ele tem que jogar aqui o que ele jogou, B6, para trazer, né, o bispo aqui nessa diagonal forte. Eu joguei com o bispo D3, poderia seguir também com dama C2, aqui tem vários lances interessantes. A3, né, A3 evitando o pulo aqui do cavalo em B4. Poderia seguir com bispo E2 e acho que até cavalo E2 aqui, D2 seria interessante. Não, cavalo E2 não. Então, mas eu joguei, tá, torre C1 também é interessante, mas eu joguei aqui bispo D3. Ele fianquetou, roque, dama D7, trazendo, né, mais uma peça para casa, né? E aí ele fica dama D7 é interessante porque tira a dama, né, da casa, conectando já essas torres no futuro, né? E ele dá flexibilidade para o rei ou fazer o roque pequeno ou o grande roque. E aqui depois de dama E2 eu trouxe mais uma peça para o jogo, também coloco minhas torres, conecto minhas torres e ele jogou H5. Qual que é a ideia do H5? Basicamente ele está falando que ele não vai rocar, né? E que ele vai fazer grande roque no próximo lance e que ele vai tentar fazer, né, o plano das negras, um ataque aqui na ala do rei. O bispo aqui mirando nessa diagonal, o cavalo pode vir para G4, o bispo pode coordenar depois, ou a dama também, G5, enfim. Então ele vai para uma ideia mais agressiva. Aqui, na minha opinião, as negras tinham que ter jogado mesmo o roque. E pode parecer um pouco ameaçador esses bispos aqui, mas nessas duas diagonais, o cavalo pulando e tal, mas não tem muito ataque agora no começo não. Poderia seguir assim pro... Eu acho que está tranquilo para os dois lados, as brancas estão um pouco melhores porque não é tão harmônico a maneira como é o layout aqui das peças, né? Por causa desse C7 aqui, esse peão era fundamental estar em C5 para contestar o meu centro.
Então, como meu centro aqui ele não consegue ser contestado tão facilmente, as brancas têm uma certa vantagem, né? Eu tenho muito espaço aqui no tabuleiro e eu posso ter sim, né, potencialmente um ataque no futuro, né? Mas eu seguiria com torre D1, torre D1, a outra torre em C1, A3, poderia jogar H4, H5, dependendo. As brancas estão um pouco melhores, só que eu acho que aqui seria uma abordagem mais interessante para as pretas, né? E depois tentar jogar um C5. Só que aqui ele jogou H5 e eu trouxe, né, de novo minha torre pro jogo. Minha torre ela fica muito boa aqui. Se eu abrir um dia essa coluna, minha torre vai ficar muito forte. E também minha torre já está, né, potencialmente mirando nessa dama aqui. Ele jogou o cavalo B4, faz sentido atacando o meu bispo. Se eu fizesse lance como H3, ele poderia simplesmente trocar. E a ideia é que agora as negras têm muita compensação, na verdade elas estariam até melhores aqui na posição, porque tem um par de bispo, e esse bispo branco aqui seria, seria muito forte assim, a longo prazo, muito forte. Mas aqui eu só retornei o bispo para B1, o bispo ele fica atrapalhando aqui a torre de A1 desenvolver, mas no futuro eu vou jogar um A3, expulsar esse cavalo, posso manusear, colocar meu bispo C2, trazer a torre C1. É mais importante eu perder esse tempo colocando o bispo em B1 do que perder realmente a peça. Ele fez o grande roque. E aqui, essa posição é um pouco perigosa para as pretas, porque parece que as pretas têm um ataque muito forte aqui, né? Vai jogar torre G8 talvez, ou essa torre, G5, G4, H4. Só que demora demais esse ataque a chegar, e eu tenho, na verdade, muitas peças já desenvolvidas e meu rei está em segurança. O meu ataque chega primeiro com C5, A3, A4, A5, mas eu tenho que provar, né? Se meu ataque chegar primeiro, é basicamente aqui, né? Quando jogos são rocks em alas diferentes, basicamente quem chegar primeiro no ataque vence. Por exemplo, na dragão da vida acontece muito isso, né? Então quem chegar no rei do adversário geralmente acaba vencendo a partida. Então vamos ver, aqui eu joguei com cavalo E5, só que esse cavalo E5, eu pensei que ele foi um bom lance, né? Ele evita alguns temas de dama C6 e ameaças aqui em G2, mas e coloca também o cavalo em um lugar bom. É um bom lance, as brancas ainda têm uma vantagem aqui, o computador indica cerca de um ponto e pouco. Porém, aqui era mais interessante já começar um ataque aqui na ala do rei, por exemplo, com A3 ou com C5. A mesma ideia, a A3 é a mesma ideia do C5, só que um pouquinho mais caprichado, porque o cavalo volta para C6 e o C5 vem. Qual que é a ideia? Se as brancas tomam, né, se as pretas tomam, eu retomaria. A minha torre está protegida pelo cavalo, estou atacando a dama dele sairia, por exemplo, ou cavalo D5. Não, cavalo D5 perde. Cavalo D5 leva E4, né? Então, por exemplo, dama E8, e aqui eu poderia seguir com... Tem cavalo E4, tem cavalo E4, ou cavalo D4, né? Mas a ideia é que o rei dele, das pretas, está muito expulso, né? Por mais que esse peão de C5 possa cair, ainda assim essa estrutura aqui de peões de A6 e de C7 é muito frágil, e o rei aqui com certeza ele vai levar um ataque brutal. Aqui o computador indica vantagem decisiva, mais de 2 pontos, só que eu não vi isso, não cogitei esse C5, e eu joguei, aqui eu joguei cavalo E5 direto, e depois um A4. Qual que é a ideia do A4? O A4 eu quero jogar o A5 e tentar, né, estragar essa posição aqui, danificar a estrutura de peões, jogando um A5, né, e agora capturando. Era a mesma ideia de C5, só que o A4 ele demora um pouco mais, né, na verdade. Por isso que o C5 talvez fosse um pouco mais preciso, porque ele já ataca de uma vez. Aqui ele jogou cavalo C6. Outra ideia interessante também era G5, já tentando uma expansão aqui na ala do rei o mais rápido possível, ou H4. Mas ele jogou aqui cavalo C6 e depois de F4, um lance muito forte. Olha o centro, tanto que as brancas têm um centro absurdo, né? C4, D4, F4 e E3 protegendo. E depois das capturas, de novo, aqui as pretas me ajudaram bastante, né? Porque o André aqui ele deveria ter feito, ao invés de cavalo toma, torre G8 de novo, né? Apoiando G5 e tentar um ataque aqui o mais rápido possível na ala do rei. O problema de cavalo toma E5, por mais que pareça
né, que está amenizando a situação e liberando o bispo aqui para jogar, tem muitos contras, mais contras do que prós, que são o que? Meu centro fica forte para sempre, né, com esse peão de E5, peão de D4, e as trocas me favoreceram, porque esse cavalo não está atacando muita coisa, lógico que tem que tomar cuidado, né, mas aqui a posição está tranquila, e vem o meu A6, né, A5. Depois de dama C6, joguei bispo E4, e aqui eu tomei o peão de B6. Eu poderia também ter tomado aqui e depois tomado o peão, que seria melhor, tá? Opa, seria melhor para as brancas, porque eu tiro o bispo poderoso dele e depois eu sigo, né, com cavalo E4, posso jogar com D5, aqui seria vantagem decisiva, dama F3, enfim. Problema, depois de toma, ele jogou aqui C6, né? E, bem, aqui ele poderia ter tomado também. A ideia do C6 é interessante, né? Ele evita algumas trocas e no futuro ele pode jogar C5 e tentar, né, manter essa pressão aqui com o bispo dele. Porém, agora tem um peão a mais e esse peão de B6 vai ficar muito forte em qualquer final, né? Se eu conseguir infiltrar minhas peças aqui, às vezes tem até sacrifício rolando, o rei dele vai levar... Tem muitos temas de checkmate, né? Porque esse peão fica tirando aqui C7. Mas ele jogou C6 e aqui eu joguei com H3, tirando esse cavalo. Ele jogou F5. Eu tinha que ter jogado aqui em passant. E a ideia é que se ele toma de cavalo, né, meio que forçado, eu posso simplesmente voltar meu bispo. E aqui eu tenho uma posição muito, muito tranquila, né? Eu não quis porque eu pensei que poderia jogar G5. Aqui, na verdade, eu posso até ignorar e jogar um C5. Protegendo meu peão de B6. Se ele troca, por mais que eu perdi um bispo forte, o bispo dele agora está sedimentado para sempre também. Então eu tô bem aqui na posição e eu tenho um cavalo monstro aqui em 4, né? Então eu teria muita... E eu teria um peão a mais, então aqui está completamente ganho. Só que eu não vi que era tão forte assim, estrategicamente falando, e eu simplesmente aqui voltei o meu bispo para F3. E ele seguiu com torre H6, que é uma ideia interessante, né? Porque se eu tomasse aqui agora, ele toma de H e meu bispo não tem casas. Eu poderia sacrificar também, né? Por peões. Mas eu não quis entrar nesse tipo de posição, porque ele ganha um certo contra-jogo aqui, ó, com dobrando as torres ou colocando em F8 e meu rei começa a ficar um pouco... começa a ficar um pouco sem casa, ele tem temas de torre H4 protegido pelo bispo. Enfim, aqui ele teria uma compensação. Então eu simplesmente ignorei esse cavalo e joguei bispo A3. O problema de bispo A3 é que ele joga bispo G5, atacando o E3. Não posso jogar a torre D3, porque ele seria cavalo toma peão, perdendo a qualidade aqui. Então tem que voltar bispo C1. E aí que ele jogou dama F7. O problema é que agora deu uma descoordenada um pouco das minhas peças, né? As brancas ainda estão muito bem por causa do peão a mais e todo do centro, né? Mas aqui eu me compliquei um pouco, eu tinha que ter simplificado mesmo, que nem eu mostrei alguns lances atrás. Mas enfim, vida que segue. Joguei E4. Ocorreram algumas trocas aqui, eu querendo simplificar a posição. Cavalo E4, ele deu cheque. E o problema é que aqui agora realmente a posição é bem difícil aqui para as pretas, né? Porque eu tô entrando no final e eu tenho um centro muito forte. Ele tinha que ter jogado aqui cavalo toma peão mesmo. E a ideia é tentar sobreviver esse final, né? Tá um pouco difícil para ele, mas aqui seria talvez a melhor tentativa, né? Opa, esse não, porque tem torre B8. Torre B1. Mas ok, ele jogou cavalo C2, eu dobrei as torres. E depois de C5, aqui ele levou um tático, cavalo D6. Se ele tira o cavalo, simplesmente perde peça. Opa, perde peça. E então ele tem que entregar a qualidade, só que eu simplifico tudo aqui, né? E a gente entra nesse final. A gente entra nesse final que eu tenho uma qualidade a mais. O problema é que eu tenho muitos peões também a mais e, bem, esse cavalo aqui ele não vai conseguir me dar nenhum problema. Qualquer tipo de final aqui, na verdade, é vencedor, tanto é que eu joguei C5. E depois de cavalo D3, simplesmente simplifico e entro nesse final ganho. Sem nenhum problema. E foi nessa posição aqui que o André, né, meu aluno, abandonou. Abandonou porque aqui não tem como, aqui não dá mais porque vai cair esse peão. E depois de rei toma, esse final aqui é completamente ganho, né? Ele não tem como ganhar esse aqui, vai ser mate em poucos lances. Tem uma qualidade a mais, os peões deles vão cair todos e eu tenho, né,
uma torre a mais. Enfim, acho que o principal problema aqui do meu adversário, né, do André, foi exatamente algumas imprecisões. Por exemplo, cavalo C6, eu não acho que é tão... geram problemas, por mais que não é um problema grave agora, gera problemas difíceis de serem resolvidos a longo prazo, por causa desse peão aqui de C7, que ficaria muito mais forte aqui em C5, né? Ou, por exemplo, jogar com D5 mesmo, e aqui poderia seguir com cavalo D7, B6, bispo B7 e depois um C5. Mas, então foi isso, cavalo C6, e deixa eu ver se tem outras coisas a serem pontuadas. Bem, acho que fundamentalmente, acho que era mais isso mesmo, né? E esse grande rock também eu acredito que dá muita compensação para as brancas, porque minhas peças já estão todas aqui, ó, e meu ataque vai chegar primeiro, né? Por mais que eu não tenha acertado os tops lances, ainda assim é muito difícil aqui de defender de pretas. Bem, mas foi isso, foi um bom jogo, eu espero que vocês tenham gostado da partida e que tenham aprendido alguma coisa, alguma questão estratégica, né, o cálculo, e é isso. Deixa o like aí, até a próxima, valeu!